Bom, nós vivemos numa sociedade que, quando a gente fala assim, uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que tem muitos bens materiais, que tem poder, que tem dinheiro, que tem influência. Isso, para nós, é uma pessoa de sucesso. Então, aquela pessoa é medida porque ela tem o carrão do ano, aquele celular bacana, aquela casa maravilhosa. Mas, às vezes, a gente tem tudo isso e, mesmo assim, nós somos infelizes. O que será que isso Por que será que a gente tem tudo isso na mão? Seria motivo de felicidade? A gente ainda não encontra felicidade. A gente tem uma breve felicidade quando a gente adquire alguma coisa, mas aquilo passa muito rápido. O efeito é efêmero. Será que está faltando para poder a gente preencher a nossa vida e a gente se sentir completo? Se riqueza material fosse condição para a felicidade, as pessoas milionárias estariam tranquilas. E a gente percebe que não é isso que acontece na vida dessas pessoas. Elas têm atribulações como a gente. Às vezes, até mais. A paz de espírito que nós gozamos, isso é uma das coisas que as pessoas mais querem. As pessoas estão atrás da felicidade, da paz de espírito. Significa que às vezes é melhor ter aquele carro mais velhinho, quitado, do que um carro do ano com dívida. É muito melhor você ter uma casa menor, com amor da família dentro, do que aquela casa enorme, vazia, e aí você fica lá andando de um lado para o outro, tentando buscar aquilo que as pessoas que são numa condição financeira menor têm com a família, que é a união, que é aquele amor entre os familiares. Isso é insubstituível. Mas então, dentro do contexto da doutrina espírita, nós entendemos o seguinte: todos nós somos espíritos encarnados. Quando nós perdermos essa veste carnal, nós seremos espíritos desencarnados. Nós continuamos. Isso muita gente leva um susto, porque a pessoa morre, desencarna, e fala assim: puxa, mas eu vou morrer, eu continuo vivendo aqui, eu ainda penso, eu ainda sinto. E é verdade. O que nós levamos para o plano espiritual? Aquilo que nós somos, a nossa essência. Muito bem. Dentro do plano espiritual, existe uma falange enorme de pessoas doentes, doentes da alma. E quais são as doenças mais comuns que se encontram no plano espiritual? Existem as doenças da alma, né? Então, orgulho e vaidade, egoísmo, rancor e ódio, desespero e angústia, inveja e ciúmes, medo e insegurança, falta de perdão e, por último, apego material. Peraí, apego material no plano espiritual, sim. A pessoa não se conforma de ter perdido tudo que ela tinha. Ainda permanece com apego material no plano espiritual. E aí o que acontece? Essa pessoa vai sofrer muito. Porque no plano espiritual, nós somos aquilo que nós plantamos, somos aquilo que nós demonstramos na nossa vibração espiritual, não mais a máscara que a gente usa no plano terrestre. E nós sabemos que a doença da alma, elas são mais aflitivas e mais graves do que a doença da carne. Hoje, nós vamos nos deter ao último que eu comentei, que é o apego material. Aquela situação onde a gente se apega a tudo que nós temos. A gente não quer dividir nada com ninguém. Aquilo é meu. E aí eu tenho um apego muito grande com as minhas roupas, com a minha casa. E às vezes eu tenho um apego enorme com pessoas. Às vezes eu me apego tanto
que eu acabo virando uma pessoa opressora e obsessora aqui na Terra. Aquela pessoa, principalmente os homens, né, tem uma situação muito particular, onde a mulher, a esposa, a namorada, é sua posse. E ele não pode perder a posse da esposa, não pode perder a posse daquela pessoa amada. Mas é um amor meio estranho, porque se a pessoa não for feliz com ele, ele prefere matar a pessoa para não ser feliz com ninguém. Olha só a doença que a pessoa está vivendo e ela não enxerga isso. O que ela enxerga é que a mulher é o seu objeto. Perceba que André Luiz, quando foi para o plano espiritual, ele teve uma situação similar. Ele foi lá, ficou mais de 6 anos no umbral, aí depois ele foi atendido, tempo depois ele voltou para a casa dele. E o que ele encontrou? Ele encontrou a esposa dele, em segundas núpcias, casado com um homem italiano, e aí ele ficou revoltadíssimo. Como assim? Ela já me esqueceu? Só passaram 10 anos. Como é que pode? E aí o Espírito explicou para o André. Na verdade, você tem que agradecer a esse homem que está cuidando de seus filhos. E note, ele está doente. E mais, você vai ter que ajudá-lo. Como assim ajudá-lo? Você vai ter que dar a bênção que você aprendeu. Você vai ter que fazer com que essa pessoa recobre a sua saúde. Imagine isso. Uma pessoa que olhava para aquele homem como um concorrente porque estava casado com a ex-esposa dele. E aí ele teve que se desapegar, ele teve que tirar a máscara, ajudar o homem que ele estava ali menosprezando, querendo até praticar algo ruim, ajudá-lo para que aquele homem pudesse cuidar dos seus filhos no plano terrestre. Perceba como o amor ele se demonstra no desapego. Quando você entende que as pessoas ao seu lado, elas não são propriedades suas, elas estão com vocês, nós estamos com elas. Como é que nós amamos aquelas pessoas? Através dos nossos bons atos, das boas palavras, daquilo que nós demonstramos aqui na Terra e também no plano espiritual. Quando nós somos para o plano espiritual, dependendo da nossa evolução, nós temos autorização para vir aqui na Terra e ver as pessoas que nós deixamos. Mas nós temos que ter a elevação suficiente para encontrar uma pessoa que está te substituindo e mesmo assim você agradecer a Deus, agradecer aquela pessoa, porque aquela pessoa está cumprindo uma missão aqui na Terra. Então, o amor, aquele amor mais sexual, ele é importante, claro, que todos nós somos frutos de um amor que aconteceu carnal. Senão nós não estaríamos aqui. Agora, você transpor isso para que a pessoa com quem você tem um relacionamento se torne o seu objeto. Aí você está começando a demonstrar um apego àquela pessoa. Você está se tornando um obsessor. A brincadeira que eu faço com a minha esposa, nós estamos casados há 30 anos. Eu passei, poxa, já estamos casados há 30 anos. Pois é. Eu era um obsessor, agora estou obsidiando você já faz 30 anos. Então, pague tudo que você tem que pagar comigo aqui, para depois a gente, né, ficar bem tranquilo. E eu vou falar para vocês, 30 anos se passaram muito rápido. Por quê? Porque ela tem cuidado comigo e eu tenho cuidado com ela. Um cuida do outro. E os dois, juntos, constroem alguma coisa que eu vou dizer que é um sentimento de amor. Mas não aquele amor carnal,
aquele amor de cumplicidade. Aquele amor onde a gente sabe que se eu for embora antes do que ela, ou ela for antes do que eu, nós vamos guardar dentro de nós as boas recordações e nós vamos transmitir para a pessoa que está no plano espiritual um sentimento gostoso, um sentimento de saudade gostosa. E a pessoa recebe aquilo como se fosse um orvalho fresco, uma coisa boa, um sentimento gostoso. Diferente da pessoa que está com apego e não deixa aquela pessoa desencarnar. Você já viu situação onde a pessoa está doente na cama e aquela outra pessoa está ali praticamente amarrando ela? E quando aquela pessoa pega no sono, a outra pessoa desencarna? Sabe que aquele sono foi providenciado? Tem um vídeo no YouTube que fala exatamente isso, sobre a morte de dias. É bem interessante, porque mostra como as nossas vibrações podem prender uma pessoa aqui que já deveria estar no plano espiritual. E é um desprendimento muito grande de você falar para ela, vai, você já está tranquilo aqui, nós vamos ficar muito bem. E os mentores espirituais vão te ajudar. Não é fácil. Quem já passou por isso sabe que é um momento muito difícil. Bom, boa notícia é que essas doenças da alma elas são tratáveis. A doutrina dos espíritos ela oferece várias dicas. Eu vou dar 5 dicas aqui. A primeira dica para você começar a criar o desapego é praticar a caridade. Quando você começa a praticar a caridade, você esquece um pouquinho de você dentro do outro. Você começa a valorizar as outras pessoas e começa a desenvolver empatia, desenvolve virtudes, entre elas a humildade, entre elas a gratidão por estar ali servindo as outras pessoas. É muito bom. Dá um sentimento para a gente que pratica caridade, como você ganhou na loteria, sem ter ganho nada. Parece que brota dentro de você uma felicidade que você não sabe de onde vem. Mas quanto mais você pratica, mais você fica viciado. Viciado em amor. Viciado em entregar alguma coisa para alguém. Aquilo para outra pessoa faz toda a diferença. Pode ser que para você não faça diferença nenhuma. Mas para quem recebe, aquilo é tudo. Quando você entrega com amor, caridade. Caridade tem um sabor diferente. Quando você, por exemplo, encontra uma pessoa e entrega um sanduíche de mortadela, com amor, com a palavra, com um sorriso, que aquele gosto da mortadela é diferente. Diferente do que uma outra pessoa que entrega o mesmo sanduíche e fala assim, tó, e não me apareça mais. Eu já fiz a minha caridade de hoje. Olha a diferença. Um entrega com um sorriso e dá uma palavra boa, e o outro entrega para se livrar da outra pessoa. É completamente diferente as duas situações. Um entregou além do sanduíche, pessoal, o pretexto, entregou amor, entregou algo de dentro dele. E o outro também entregou algo de dentro dele, mas não foi nada bom, não foi nada gentil. E aquilo pode ser até que aquele sanduíche acaba envenenando outra pessoa, né? O veneno não é do alimento material, mas é daquilo que você colocou de intenção para aquela pessoa. Outra coisa que você pode executar é o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Eu vou me conhecer para entender por que eu tenho tanto apego às coisas materiais. Qual que é o meu gatilho? Se você aprender qual que é o teu gatilho e você consegue evitar o gatilho, você começa a ter um desprendimento ou um desapego. Então, autoconhecimento é muito importante. Mas isso está na doutrina espírita? Está na doutrina espírita, está no Evangelho, está na Bíblia. Sócrates, mais de 500 anos antes de Cristo, já falava sobre isso.
Os egípcios, 2000 anos antes de Cristo, já falavam sobre isso. Então, perceba que é um assunto recorrente. Mas, infelizmente, a gente ainda cai na armadilha do apego. Simplificação da vida. Não só a vida material, mas a vida espiritual. Viver menos para você ter mais qualidade de vida. Quanto menos coisa supérflua você tiver, nada de mal ter as coisas que você necessita. Mas muita gente acaba querendo o supérfluo. Ah, brincadeira, né? É assim. Jesus, eu quero uma casa na praia. Eu preciso de uma casa na praia. Mas Jesus olha para outra pessoa que pede uma casa para viver aqui em Curitiba. Aí, quem que vai atender? Eu, que eu quero a casa na praia, ou outra pessoa que quer uma casa para viver aqui em Curitiba? Se eu fosse o dono dos recursos, eu ia destinar para quem precisa mais. E não para aquela pessoa que quer um supérfluo. Então, perceba, é importante aprender a viver com menos. E viver com menos não é impossível. Simplesmente você começar a reduzir um pouco as suas expectativas. Para que eu preciso de uma casa de 500 metros quadrados para 3 pessoas, por exemplo? Uma casa com 100 metros quadrados vai fazer a mesma coisa. Inclusive, vai dar menos trabalho para limpar. Existe um movimento mundial de viver mais com menos. Eu não sei se você já viu isso daí. Em São Paulo, tem pessoas entregando casas com mais de 200 metros quadrados para viver numa casa de menos de 40 metros quadrados. Por quê? Elas perceberam que com 40 metros quadrados ela limpa a casa num dia e sobra um monte de tempo para ela fazer o que ela gostaria de fazer. Estudar, fazer a caridade, se divertir. Então, o foco já não é mais em ter um monte de coisa, mas ter aquilo que eu preciso para viver. Nada, assim, acontece, mas eu gosto de roupas. Tem a roupa que você precisa. Mas, se uma roupa está no teu armário há mais de um ano, começa a pensar se não é hora de pegar aquela peça e doar para uma pessoa que precisa. É a regra do ano. Se você não usou em um ano, possivelmente você não vai usar nos próximos 2, 3 anos. Então começa a vislumbrar dentro da nossa vida o que a gente pode se desfazer. Cultivar relacionamentos saudáveis. Olha que interessante, a doutrina espírita falando sobre relacionamentos saudáveis. E relacionamento saudável, ele vale para o plano material e para o plano espiritual. Quem já participou de uma reunião mediúnica e já teve a oportunidade de testemunhar espíritos que vêm para pedir ajuda, é uma recorrência esses espíritos darem o seu testemunho que elas perderam a oportunidade de um bom relacionamento aqui na Terra, perderam a oportunidade de pedir perdão, perderam a oportunidade de fazer com que aquelas pessoas que estavam à sua volta ela cumprisse uma missão, a missão do amor. E quando eles foram para o plano espiritual, eles não se enxergam mais. Isso é pessoa com remorso. Tão difícil conservar isso no plano espiritual. Mas é fácil da gente conservar aqui no plano material. A gente está se encontrando aqui, está se enxergando. Então, esse é um ponto importante. Cultivar bons relacionamentos fará com que você viva com mais alegria. Bom, isso foi o que a doutrina espírita coloca para a gente. E um estudo científico, de 75 anos de duração, o que ele fala para a gente? Um estudo científico que eu estou colocando aqui para você, ele trabalhou em 2 partes. A primeira parte foi perguntado para homens que nasceram entre 1980 até o ano 2000, nessa parte, o que eles esperavam da vida? O que significa ser feliz? E surgiram 2 coisas. Para eles, ser feliz era ser rico.
O segundo era ser famoso. Ser famoso e rico determinava o grau de felicidade desses homens. Bom, felizmente, essa universidade estava fazendo já um estudo de 75 anos. Imagina, um estudo que durou 75 anos. Eles entrevistaram 724 homens que saíram da Segunda Guerra Mundial. O primeiro grupo de homens, que eles tinham nível universitário, o segundo grupo de homens veio da camada mais pobre da sociedade. E eles ficavam a cada 2 anos chamando esses homens e suas famílias para fazer algumas perguntas. E aí, o que eles descobriram? Eles descobriram algumas coisas bem interessantes. Então, o que eles aprenderam? Que o que faz uma pessoa feliz não é dinheiro e não é fama. Então, a expectativa daquelas pessoas que foram entrevistadas entre os anos de 1980 e 2000 já foi frustrada aí. O que será que faz a felicidade? E aqui, esse estudo diz o seguinte: bons relacionamentos nos mantêm felizes e saudáveis. Simples assim. 75 anos para chegar à mesma conclusão que a doutrina espírita já falava, que a Bíblia já falava para a gente, e na época de Moisés já se sabia. Que interessante isso, né? E outras coisas que foram identificadas nesse estudo. Significa que o relacionamento saudável é um relacionamento de qualidade. E esse relacionamento de qualidade nos mantém alerta e saudáveis, não só fisicamente, mas também mentalmente. E eu ouso dizer que até espiritualmente. Se nós estamos bem, quando nós formos para o plano espiritual, nós vamos bem também. Outra coisa que foi identificada nesse estudo é que a solidão mata a pessoa. A pessoa que se isola, a pessoa que está sozinha, e ser uma pessoa sozinha não significa estar isolada do mundo, significa que talvez aqui nós estamos numa comunidade de mais ou menos 30 pessoas, pode ser que a gente esteja se sentindo solitário. Solitário não significa estar isolado socialmente, mas a pessoa às vezes está casada, às vezes a pessoa está em um grupo grande de pessoas e ela se sente solitária. Ela sente que ninguém compreende ela. Ela sente que ninguém se importa. E mais, esse estudo descobriu que 20% da população dos Estados Unidos se sente dessa forma. Os Estados Unidos têm quase 300 milhões de pessoas. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas que se sentem solitárias. Pessoas, ao envelhecer, elas vão sentir a perda do vigor mental. Que a pessoa que não tem um bom relacionamento, aquela que vive brigando, que vive armando barranco, ela tem razão e os outros é que não têm razão. Aquela pessoa que cria confusão aonde ela vai. Essa pessoa, ela está fadada a desenvolver doenças que começam na alma. Como é que funciona, pessoal? Eu primeiro tenho uma doença da alma, essa doença da alma começa a migrar para o meu perispírito, que é aquele intermediário entre a minha alma e o meu corpo físico, e depois ela se manifesta através do corpo físico. Tem várias doenças que começam na alma, a depressão é uma delas. E aí a gente começa a entender por que cada vez mais existem pessoas cometendo suicídio. Porque as pessoas acabam acreditando que a única saída é através da morte. E aí qual não é a surpresa que a pessoa comete o ato de suicídio e ela não morre. E ela aprende a duras penas que ela simplesmente começou uma vida mais atribulada. Agora, boa notícia. Os irmãos espirituais, Deus é misericordioso e nos dá todas as alternativas para que nós possamos recomeçar. Aquela pessoa que cometeu um ato impensado, tem ajuda? Tem ajuda.
É fácil? Não é fácil. Por isso que, se você quer praticar uma caridade, você não precisa ter dinheiro para isso. Você precisa ter simplesmente o dom da palavra. E às vezes nem isso. Simplesmente você escutar a pessoa desabafar com você. O ato de desabafar, de você ser um ouvinte, faz com que a pessoa tire aquela pressão de dentro dela. E aí ela começa a enxergar a vida de uma outra forma. Então, relacionamentos próximos, saudáveis, faz com que nós nos tornemos pessoas mais felizes. Esse estudo também identificou o seguinte, que pessoas com doenças que dá aquela dor crônica, aquela dor que não para nunca, mas que é amada, ou ela se sente amada, ela não perde o bom humor. É a pessoa que está sentindo a mesma dor e que ela se sente mal amada, vamos dizer assim, ou não amada, ela reclama de tudo e de todos. Você conhece uma pessoa que reclama de tudo e de todos? Isso ficar do lado de uma pessoa como essa. A gente chama de pessoa tóxica, no sentido que ela chega, você já viu aquele desenho animado, que a pessoa chega e fala assim, oi, né? Tudo começa a rachar em volta. É mais ou menos isso. A pessoa está pedindo ajuda, às vezes, quando ela destrata você. O destratar significa que ela está pedindo ajuda para você. A gente se afasta. Quem quer ser maltratado? Ninguém. Mas, Jesus Cristo já dizia, devolva uma coisa ruim com uma coisa boa. Dê a outra face de uma coisa ruim com uma coisa boa. É fácil, gente. Não é fácil. É muito mais fácil a gente se afastar das outras pessoas. É muito mais cômodo. Porque a prática do amor, a prática do bom relacionamento da trabalho, ela exige autocontrole, ela exige disciplina, ela exige um trabalho em tempo integral. É mais ou menos como o trabalho doméstico. É ingrato. E não para nunca. Você acabou de fazer a limpeza da casa, já está precisando limpar de novo. Bons relacionamentos é assim o tempo todo. Você vai construindo esse bom relacionamento e muitas vezes você recebe o quê? Pedrada. E aí, vamos devolver pedrada? Imagina. Vai ser um horror. Eu jogo pedra e você me joga pedra. Eu jogo pedra e você me joga pedra. Quem tiver a mira melhor, sai ganhando. O que vai acontecer? Se a pessoa me joga pedra, eu não retruco, uma hora vai perder a graça de jogar pedra em mim. E ao perder a graça, a gente começa a olhar a pessoa com outra prisma, de uma outra maneira. E aí você começa a dar aquilo que está dentro de você, que você ama. Se eu estou preenchido de amor, e eu não transbordar isso através da caridade, esse amor se perde. Ao passo que quando eu passo aquele amor para uma outra pessoa, você preenche aquele outro copinho, vai para uma outra pessoa, você cria um ciclo de amor que vai passando de pessoa para pessoa. E as pessoas querem ter você o tempo todo do lado. Aquela situação que você visita alguém, você, nossa, que legal você está. Você vai ficar a tarde inteira com a gente, né? Isso é legal. E a pessoa se sente bem com você. Você entrega leveza, você entrega boas palavras, você faz com que a pessoa se sinta em casa. Você já se sentiu intruso com os seus parentes? Aquele parente que você fala com muito cuidado para não me lembrar a pessoa, porque pode ser que a pessoa entenda a tua palavra de uma maneira errada. Como é que você trata essa pessoa? Não, nem trata, nem fez isso. Pois é, mas ali está a tua prova, ali está o teu trabalho. Por isso você pediu para vir aqui na Terra. Para você estar com aquela pessoa e se reconciliar com ela. É um desapego, sem dúvida. É um desapego material. É um desapego do meu orgulho. E eu vou lá corrigir isso, porque eu pedi por isso.
Agora, esse estudo já disse para a gente que a gente já sabia. Os nossos pais já falavam que os relacionamentos abrem oportunidades. Por que é tão difícil a gente fazer isso? De novo, como eu falei, é muito mais simples não tratar as pessoas com gentileza. É simplesmente ligar um instinto animal e deixar no rolar. Ser gentil, ser uma pessoa agradável, dá trabalho. Você tem que se policiar até que aquilo se internalize com você. Aí você se torna aquilo que você projeta. Dentro do nosso trabalho, do relacionamento profissional, quem que se dá bem no relacionamento profissional? Aquelas pessoas que sabem tratar as outras pessoas com dignidade, saber até falar um não, e a outra pessoa que recebe um não até agradece. Porque a forma como a gente falou, não faz todo sentido. Isso traz a racionalidade. Olha, eu não posso te entregar isso daqui, porque a gente não tem recurso suficiente. Se eu tiver que entregar aqui para você, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Então, é saber argumentar para que a pessoa não se sinta livre. Então, o estudo diz o seguinte, que vale a pena a gente substituir a nossa hora na frente da televisão, do smartphone, com um relacionamento pessoal. Relacionamento que traz uma construção de um relacionamento saudável. E isso faz com que a gente comece a se proteger contra doenças. E, complemento a isso, uma vida com propósito. A pergunta você vai responder para você, não para mim. Qual é o seu propósito na vida? Por que você está aqui? Tem pessoas que o propósito é proteger os outros. Outros que têm o propósito de fazer bem a quem quer que seja. E outros que pensam-se por que não tem propósito. Hoje é um bom dia para pensar no propósito. Qual que é o propósito nosso hoje aqui na Terra? Se nós tivéssemos só mais uma semana de vida, aqui no plano terrestre, qual que é o propósito que você se colocaria para essa outra semana? O propósito faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Por quê? Porque eu vou colocar energia naquilo que me leve mais próximo do meu propósito. Até que o meu propósito é ser rico e ser famoso. Ok. Mas a gente já percebeu, por esse estudo, pela doutrina espírita, em todos os livros que você lê, até de filosofia, que não é ali que você vai encontrar a felicidade. A felicidade você vai encontrar na prática do amor com outras pessoas. Então, aquilo que Jesus já falava há mais de 2000 anos atrás, faz sentido fazer para outra pessoa aquilo que você gostaria de receber. Você de receber coisas boas, então eu vou fazer coisas boas para as outras pessoas. E ele falava que servir é muito melhor do que ser servido. Então, olha a profundidade do que Jesus já trazia 2000 anos atrás. Que um estudo de 75 anos já comprova isso. E que espíritos nos trazem, através de livros, através do seu testemunho, qual que é a regra do desapego, ou seja, qual é o caminho da felicidade. Dentro disso, vou ver sempre 5 livrinhos para quem quer ter uma vida mais feliz. O primeiro livro é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é o livro de Allan Kardec. Não? O livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, é diferente. Então, ali você vai encontrar diversos tipos de espíritos que vai trazer para você o que faz a felicidade no plano espiritual. Na verdade, o nome desse livro deveria ser assim, Manual da Verdadeira Felicidade, em vez de ser o livro dos espíritos. Porque é muito interessante. Se você ainda não leu, leia. Não perca a oportunidade. Bem interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que traz a doutrina de Jesus Cristo trazendo para o nosso tempo. Aquilo que se falava por parábolas
de uma maneira mais direta. A Gênese, essa obra, né, Kardec traz os fenômenos espirituais e ele incentiva a gente a refletir sobre a felicidade. Então, a Gênese fala assim, como é que eu começo a plantar a felicidade na minha vida? Nosso lar, nós falamos um pouquinho hoje, né, de André Luiz, que ele narra como é que ele foi parar no plano espiritual, o que ele fez lá, como é que ele visitou a família dele, o que ele caiu, né? Ele teve um momento de fraqueza quando ele viu a esposa dele casada de novo. Então, é uma história de vida muito interessante. E, por último, o livro Consolador de Emmanuel, que, através de perguntas e respostas, ele traz para a gente como a gente executa o desapego através do amor. São leituras bem interessantes. Se você quiser, nós temos vários desses livros aqui na nossa biblioteca. Você consegue também isso para empréstimos. Nós temos livros para empréstimos aqui. E basta você começar a enxergar a sua vida de uma outra forma. Hoje, você se sente sozinho? Hoje, você se sente mal amado? Mal amado? Você quer mudar a sua vida? Eu tenho certeza que hoje você veio aqui para mudar a sua vida. E a sua vida muda quando você decide mudar. A mudança, o mundo muda o tempo todo. Mas a nossa transformação pessoal é uma escolha. E você escolhe se transformar em uma nova pessoa ou não. Pensa nisso. Volta, reflita em casa. E assim a gente vai, então, encerrando a nossa palestra de hoje, agradecendo a quem esteve conosco virtualmente. Nós vamos continuar aqui no presencial, para poder a gente fazer, então, a parte dos passes individuais. Nós vamos fazer o passe para quem não está aqui conosco. Depois nós vamos fazer parte do sorteio do livro. E para aquelas pessoas que necessitarem e quiserem atendimento fraterno, que estão aqui com a gente, que atendimento fraterno, fica na última fila que a gente faz o atendimento. Antes de encerrarmos, eu só queria trazer uma palestra que vai ser feita no dia 2 de novembro, das 14, vai ser realizada, das 14 às 16h30, aparece o livro Jorge Elahá sobre a doutrina secreta. Então, vale a pena, é um palestrante de mão cheia, ele já esteve aqui várias vezes e você vai sair transformado.